Há 83 anos atrás, cerca de 300 mil chineses foram mortos e 20 mil mulheres foram estupradas e transformadas em escravas sexuais pelos japoneses. Bem-vindos a mais um Social Explica aqui no nosso canal do Social Podcast. Eu sou o Jonathan Marinho, esse é o nosso segundo episódio. Se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, comenta, compartilha e de verdade, confirma lá se você está inscrito, isso ajuda muito o canal. E sem enrolação, vamos para o vídeo. Em 13 de dezembro de 1937, exatos 83 anos atrás, começava um dos episódios mais violentos na história da humanidade, o Massacre de Nanquim. Durante as 6 semanas que se seguiram, desde que os japoneses chegaram à antiga capital chinesa, os japoneses eliminaram cerca de 300 mil chineses. 300 mil chineses, família, vocês têm noção disso? 300 mil pessoas foram mortas. Em um cenário desumano, mulheres foram e mortas, incluindo crianças, animais e basicamente tudo que respirava ou se movia. Naquela época, fazer atrocidades a esmo a um país rival era comum, então vamos falar mais sobre este ano trágico para a China com este ataque brutal. O Massacre de Nanquim foi um dos episódios de assassinato em massa cometido pelos japoneses contra os chineses em 1937 e 1938. O evento é considerado o mais traumático da Segunda Guerra Sino-Japonesa, travada entre o poderoso e expansionista Império do Japão contra a pobre e frágil China. Naquela época, família, a China não era esse país que a gente vê hoje. A China era conhecida como o país da tinta, por ser responsável pela principal fabricação de tintas no país. A China também era responsável pela fabricação dos carvões e 45,1% da fabricação de todos os navios mundiais. E tudo isso porque o país já vivia em uma guerra civil entre os nacionalistas e os comunistas e perceberam que os nacionalistas estavam se preparando para confrontá-los. Mas, meus amigos, família, o massacre durou 6 semanas e começou quando os japoneses desembarcaram em Nanquim, que era a capital da China na época. Cerca de 260 mil pessoas morreram só nas 2 primeiras semanas. 20 mil mulheres foram estupradas e mortas, incluindo meninas com menos de 10 anos. Até hoje, o evento é traumático para os chineses e polêmico para os japoneses, que diminui a dimensão das atrocidades e não reconhece a maioria dos crimes cometidos. Claro, né, família, os japoneses bem espertos. Você acha que eles vão assumir atrocidades como essas? Todas as imagens que vocês estão vendo passando agora na telinha de vocês são cenas que realmente aconteceram, são fotos reais da época, entendeu? Então você tem um breve exemplo do que o ser humano é capaz de fazer consigo mesmo. E confesso que pegar essas imagens para fazer esse vídeo para vocês foi uma parte mais complicada do vídeo, porque são cenas muito fortes e cenas que a gente não vai conseguir deixar aberta 100% para vocês. Vai ter que ter um embaçado ali por conta do YouTube, eu espero que todos vocês entendam. Mas fica aberto para vocês, se quiserem entrar no Google e colocarem lá Massacre de Nanquim, vocês vão ter acesso a todas essas imagens sem o borrado por cima. Preparem o coração que são cenas muito fortes. O general japonês Asaka Yoshiko ordenou a execução de todos os prisioneiros de guerra. Separaram os civis, militares, homens e mulheres, torturaram, enforcaram e fuzilaram os soldados. Alguns se refugiaram em templos, mas foram pegos mesmo assim. Os japoneses conduziram os cidadãos a uma cratera em uma pedreira, enfileiraram todos e abriram fogo. Muitos caíram ainda vivos e os soldados procuraram os sobreviventes para executá-los. Hoje, no local existe um memorial em homenagem às vítimas do massacre, que são essas cenas que vocês estão vendo agora na telinha de vocês, porque é claro, é muito fácil você fazer atrocidades como essas e simplesmente ir lá e fazer um monumento histórico. E é bom também que fica registrado na história o que os japoneses fizeram com os chineses, mesmo eles se recusando a assumir essa responsabilidade. O horror piorou sob o comando do general Yuan Matsui. A decapitação virou um esporte. Via-se quem era mais rápido e mais preciso no corte. Contavam quem matava mais bebês e arrancavam mais fetos da barriga das mães. Penduravam cabeças para não perder a conta e davam os corpos aos cachorros mais famintos que eles tinham no momento. E para completar, eles praticavam vissecção, ou seja, dissecar a pessoa viva. E ainda assim, família, eles batizaram algumas mulheres como mulheres de conforto para satisfazer todos os generais. E família, além deles alimentar os cachorros com os corpos dos chineses, das crianças e das mulheres, eles ainda enviavam as mulheres chinesas para outros distritos do Japão para elas serem abusadas. Eram as famosas mulheres de conforto. Então elas eram enviadas para campos de guerra,
para um general, para um comandante, algumas eram enviadas para os soldados mesmo, e ela era passada de mão em mão como um objeto. O bagulho foi louco, familiar. A derrota do governo chinês se deu oficialmente no ano de 1938. Ainda assim, o Japão continuou com a sua política expansionista, de modo que tentou invadir a Rússia sem sucesso. Posteriormente, invadiu e tomou o controle de Hong Kong e Xangai, além de atacar a base de Pearl Harbor, resultando em episódios ainda piores nos anos seguintes. Até hoje, no entanto, os japoneses evitam tocar no assunto que compreende a maioria dos crimes cometidos contra os chineses. Apesar de o massacre ser conhecido em 1982, o Ministério da Educação chegou a proibir a menção do massacre nos livros que eram distribuídos em instituições de ensino. Como era de se esperar, a proibição desapareceu. Contudo, não há qualquer menção aos estudos. No aniversário do fim da Segunda Guerra, em 2015, o presidente Shinzo Abe demonstrou-se sentir um profundo remorso pelas ações do país. Contudo, diz que não caberia às próximas gerações se desculparem eternamente. Mas na minha concepção, família, perante as imagens que eu tive que captar para vocês terem um entendimento desse conteúdo, para quem quiser ir lá no Google e procurar as imagens sobre o massacre de Nanquim, eu garanto pra você que é impossível, cara, impossível você se negar ou você falar que as suas próximas gerações não fazem parte disso. Eu acho que isso é uma coisa que todos os japoneses vão carregar por onde eles andarem, por onde eles passarem, porque isso foi vergonhoso, de verdade, mano. E esse foi o Social Explica de hoje, família. Espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Jonathan Marinho. Se você não é inscrito no nosso canal, torno a dizer, se inscreva no nosso canal. Se você já é inscrito, desce lá, confirma se você realmente tá inscrito, tá? Isso é muito importante, família, e é isso que faz com que a gente continue fazendo esses conteúdos pra vocês aqui. Se você gostou do conteúdo, compartilha com alguém, envie pra alguém, manda pro seu professor, vai que ele gosta. Demorou? E é isso, família, a gente se vê no próximo episódio. É nóis.